Olá, o Band Entrevista de hoje vai discutir o ponto de vista do empresariado depois de 1 ano e 2 meses de pandemia e todas as medidas adotadas nesse período, onde talvez o maior desafio foi conciliar as medidas de preservação da vida e os impactos na economia. Com 88 anos de fundação, a Associação Comercial e Industrial de Uberlândia, a ACIUB, nasceu em 1933, época que o contexto histórico não era nada favorável. O mundo sentiu o abalo da crise de 1929, o interior do Brasil era carente de infraestrutura e a ACIUB foi fundamental na construção da história de Uberlândia e região. Entre tantas conquistas, vale lembrar os esforços para incentivar a construção de rodovias, a expansão da rede de energia elétrica e a telefonia e, claro, a atração de novas empresas e a geração de empregos. Hoje o desafio é outro. Para falar desse momento, nós recebemos o empresário do setor de alimentos, Paulo Rome Junqueira. Ele está como presidente da ACIUB desde 2019, já foi secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Uberlândia e ocupa também a função de presidente do Conselho Político da ACIUB, entre outras atividades ligadas ao empresariado regional. Boa noite, presidente. Obrigado pela sua presença. Muito boa noite. Muito obrigado, Bagnete, pelo convite. Obrigado, Vitor. É uma honra estar aqui. Participa dessa entrevista o jornalista e apresentador do Bora Minas, Victor Albergaria. Fala, Vitor. Tudo bem, Bagnete? Agradecer ao Paulo pela presença e a todos em casa pela companhia. Presidente, nós temos muitas questões pontuais aqui para tratar com o senhor durante o programa, mas para iniciar essa entrevista, gostaria de saber do senhor, de forma geral, se tudo o que foi feito até agora, tanto nas esferas federal, estadual e municipal, né, esses decretos, abre comércio, fecha comércio, como é que o senhor analisa isso de uma forma mais ampla? Foi positivo, foi negativo, a situação é confortável, está ruim ou pode ficar pior? Então, primeiramente, a gente tem que fazer um overview, né, na situação do mundo, né? Quando esse vírus começou, essa doença começou, né? O mundo não sabia como reagir. Então, o mundo, cada país teve uma diretriz, uma forma de se comportar com ele. No Brasil não foi diferente. Aqui também no Brasil tivemos divergência de pensamento entre o governo federal, estadual, federal e municipal, entre autoridades mesmo do ambiente de saúde, com visões completamente diferentes a respeito do mesmo assunto. E óbvio que essa divergência de pensamento afetou sim muito a vida de todos nós, né? Nós tivemos pessoas dizendo uma coisa e outras dizendo uma coisa completamente diferente na questão da saúde. Imagina também na economia. Então, como você já disse bem, né? Esse abre e fecha decretou o falecimento de muitos CNPJ, de muita empresa, e a gente não pode esquecer que isso é o fim do sonho de muita gente que estava depositado e famílias por gerações trabalhando num negócio que acabou tendo que fechar as portas, e não por incompetência dele, não por algo que ele tenha feito errado, mas em função de uma circunstância provocada lá fora e que chegou até nós. Presidente, o impacto no emprego, você mesmo disse que principalmente nos CNPJs que foram fechados, mas também os CPFs que foram diretamente atingidos. A gente acompanha sempre os dados do CAGED, que tratam só dos dados que são de carteira assinada, mas muita gente trabalhando como MEI ou como microempreendedor também foi afetado. Nós não temos ainda uma previsão exata para falar a pandemia vai acabar daqui tanto tempo e o comércio vai poder funcionar sem restrições, o setor produtivo vai poder funcionar. Mas com a sua visão como líder de uma instituição como é a ACIUB, quanto tempo nós vamos levar para recuperar economicamente o país e que o setor produtivo volte à sua plena atividade, que estava começando a entrar em fevereiro e março do ano passado, mas aí veio esse choque? Para ser franco, eu não tenho essa resposta e acredito que nenhum de nós tem essa resposta de forma pontual. Agora, posso te assegurar que nós vamos levar um bom tempo, sim. Essa maré que aconteceu é como você jogar uma pedra na água, ela vai ter ondas. E essas ondas ainda certamente vai afetar a vida de muita gente, especialmente do ponto de vista econômico. Eu gosto sempre de lembrar que essa pandemia, ela afetou a vida negativamente de muitas empresas, mas também beneficiou algumas. Nós temos alguns segmentos que foram beneficiados. Então nós temos gente que foi beneficiada. Tanto que você falou do CAGED, nós vemos no CAGED, parece uma contradição. No momento que a gente está vendo tanta gente, tanto vizinho meu perdendo o emprego,
tanta gente desesperada por conta de emprego, o CAGED apontando aí um índice de emprego positivo. Vivendo azul, Vivendo azul. Então, ou seja, parece uma contradição, mas acontece que alguns segmentos, como por exemplo o segmento agrícola, ele foi beneficiado. Eu tenho um irmão que tem um negócio no setor agrícola, o ano de 2020 foi um ano muito bom para ele. Então, acho que o que nós temos que fazer nesse momento é um exercício de nos colocar no lugar do outro. E aqueles que tiveram o seu sonho ceifado, é essa pessoa, essa empresa, essa pessoa atrás dessa empresa, o emprego que o pai de família perdeu e que não conseguiu recuperar, é essa pessoa que tem que ser o alvo do nosso pensamento e nós trabalharmos para resolver o problema dessa forma. E a economia, no meu entendimento, vai sim sofrer um reflexo, talvez até pior em 2021 do que foi em 2020. Em 2020 nós tivemos muitas ajudas, em 2020 essas ajudas foram diminuindo. Presidente, em condições normais, eu me recordo muito bem, era comum a gente fazer uma conta, né, do tamanho que o prejuízo era calculado quando falávamos da quantidade de feriados que temos no Brasil. Agora dá para fazer essa conta em tempos de pandemia, onde a gente fica aí 15, 20, 30 dias com o comércio fechado, um ano inteiro com restrições. Essa conta ela é fácil de visualizar? Bom, primeiro, acho que não. Mas eu sempre vou fazer isso aqui, tá? Vou fazer o papel da gente olhar em todos os aspectos. Quando você tem um feriado ou quando você tinha dias fechados em ambiente e no momento normal, nós não tínhamos subterfúgio que o empresário, o comerciante, o brasileiro e o mundo começou a desenvolver. Por exemplo, nós temos hoje um negócio que não funcionava, que era a venda de delivery. Ou seja, funcionava, mas não funcionava na velocidade. Eram algumas pessoas e que ceifa empregos e ceifa sonhos. Então, para mim, no meu entendimento, isso sim é um grande problema e que temos que concentrar esforço em resolver. Vitor, você percebe um certo otimismo no presidente? Tem que trabalhar com otimismo nesse momento, né? No meio de crise política, crise sanitária, claro, crise social que nós estamos vivendo. E o quão difícil é para o empresário trabalhar no meio dessas incertezas todas? Claro que veio a pandemia aí, mas o Brasil ele já é um país de muitas incertezas, de muitas burocracias. A pandemia piorou demais isso, provavelmente, né? Então, esse cenário caótico, eu diria que é a mesma coisa que você está numa canoa, numa lagoa tranquila e está remando. Você tem o desafio de remar numa lagoa. Mas nós não estamos remando numa lagoa, nós estamos remando agora numa corredeira abaixo e num caiaque, com poucas alternativas e com pouco tempo para decidir. Muitas pedras, né? Muitas pedras. E no ano de 2019, no final de 2019, eu estou falando da minha empresa, na nossa associação, mas isso se repete em muitas outras, né? Nós tivemos um orçamento, uma previsão para 2020. E nós temos que lembrar que em 2019, nós estávamos vindo de um ano difícil. 2017, 18, 19, desde 14 nós estamos vendo de um ano difícil. E 2020 nós tínhamos uma expectativa muito grande. Todos os economistas traziam 2020 como apontando o bico do avião para cima. E neste ano que nós tínhamos uma expectativa boa, aí aconteceu a pandemia. Então você já pegou muita gente que já vinha com dificuldade e ainda veio essa grande dificuldade. Então no orçamento de 2020, o que nós tivemos que aprender a fazer? Eu, por exemplo, estou trabalhando desde 2020 com um orçamento de curtíssimo prazo, de 3 meses. A gente senta e revisa a cada 3 meses o orçamento, porque eu não sei o que vai acontecer no mês subsequente. Isso, sem dúvida nenhuma, traz um grande prejuízo e vai trazer um atraso, sim. Eu diria que a gente vai colocar 2020, 2021 num pacote só, para que nós possamos resolver as coisas daqui a pouco. Presidente, vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco o Band Entrevista segue. Hoje, recebendo o presidente da ACIUB, o senhor Paulo Romes Junqueira. Voltamos já. Conversando com o presidente da ACIUB, o senhor Paulo Romes Junqueira. Presidente, mais uma vez, obrigado pela sua presença. No caso específico de Uberlândia, existe um comitê de enfrentamento ao Covid, onde uma série de autoridades, entidades de classe participam desse comitê e as decisões que são tomadas na cidade partem desse comitê. A ACIUB, ela faz parte, ela foi convidada em algum momento para que pudesse trazer também a visão do empresariado para essas medidas adotadas em Uberlândia? Então, logo no início, lá em 2020, mês de março, abril de 2020, foi aberto um espaço, nós mesmos nos convidamos e foi aberto um espaço para que as entidades participassem.
e foi definido entre as entidades que a Ciub representasse. E nós começamos, lá no início, com uma pessoa do nosso grupo, da nossa diretoria, nos representando. Porém, isso durou mais ou menos uns 2 meses e nós nos ausentamos do comitê, a gente deixou de fazer parte do comitê e devolvemos a cadeira para as entidades. Por discordar, talvez, das medidas do comitê? Na verdade, é porque a gente entendia que a nossa contribuição estava insatisfatória. Ou seja, o nosso ponto de vista do que era decidido era muito diferente. E eu entendo isso. Mas como nós estávamos sendo pouco produtivos e dando pouca contribuição em função de não estar somando, não estar agregando, resolvemos deixar de participar. Porque também você tem uma contrapartida. Quando você está participando de um comitê desse, a pressão por parte daqueles que estavam sendo afetados é muito forte. E a resposta é sempre, a Ciub tem uma cadeira lá. Então, resumindo, ter uma cadeira lá nos trazia uma responsabilidade que a gente tinha pouca coisa a fazer a não ser dar uma opinião. Eu prefiro, francamente, dar opinião aqui. Presidente, justamente nesse ponto ainda em Uberlândia. Desde o primeiro fechamento do comércio no ano passado, a Ciub adotou um tom crítico sobre o fechamento, que não era o caso de se prejudicar o comércio, dava para equilibrar. E aí fica nesse fecha, reabre. Tem gente que diz que fechar o comércio resolve. A gente viu em fevereiro que os números estavam crescentes em Uberlândia com o comércio fechado. O comércio reabriu, parece que agora está subindo de novo, mas parece que não há uma relação. Isso fica para os especialistas entenderem. Agora, nesse fecha e não fecha, faltou incentivo em Uberlândia para que os comerciantes não fechassem de vez as portas e também os industriários? Faltou em Uberlândia, no Brasil e em Minas Gerais. Na verdade, foi atendido sim, de forma muito clara, uma parte da população lá no início, né? Nós tivemos aquelas rendas que foram distribuídas por parte do governo federal. Mas em Uberlândia, eu posso dizer de carteirinha, né? Em Uberlândia, sim. O nosso empresário, até hoje, ele tem que continuar pagando os tributos. Nós conseguimos uma liminar no governo, dos tributos federais, conseguimos agora uma liminar para os nossos associados. Mas e aqueles que não são nossos associados? Continua com a responsabilidade de pagar. E não é só tributo. Continua pagando folha de pagamento. Inicialmente, era possível fazer a suspensão do funcionário. A suspensão do funcionário traz um alívio para o caixa, mas daqui a pouco o funcionário voltava como voltou. E agora você não pode nem demitir. Resumindo, nós temos muitos desafios. Mas eu sempre trago esse desafio, especialmente para micro e pequena empresa, em que os desafios são muito maiores. A gordura, a velocidade de voo e a velocidade de queda de uma empresa pequena é muito próximo. Então ele não pode perder muita gordura, ele não tem caixa, ele não tem condição de sustentar-se por muito tempo. Então vou voltar a falar, o poder público, tanto municipal quanto estadual e o federal, tem que olhar de forma especial para esse momento, porque senão nós vamos ter um problema social muito maior que de qualquer forma teremos. Presidente, mas antes da Associação Comercial e Industrial acionar a Justiça, né, com esse pedido de liminar, esse mandado de segurança aí, para que o empresariado, de uma forma geral, pudesse ganhar tempo, a suspensão da cobrança dos impostos, em caso de inadimplência também poder suspender aí esses tributos já vencidos, houve uma conversação com o município. E quando vocês bateram a porta, o que vocês ouviram? Não, nós não conseguimos nada com o município nesse sentido. Ou seja, aqui no município de Uberlândia não houve e ainda não há nenhuma suspensão de nenhum tributo municipal. Então, ou seja, aqui não teve nenhum tipo de ajuda. Até hoje mesmo recebi um WhatsApp de alguém que fez uma solicitação, né, para o município, para a suspensão, inclusive para ajudar na suspensão até de aluguel. E a resposta foi não, e o tempo todo se diz que o município não tinha caixa para que sustentasse isso. Ou seja, do município e do estado, nós não tivemos ainda nenhuma luz nesse sentido, não. O governo federal houve um incentivo? Sim, o governo federal, primeiro, a liminar nós ganhamos, e o governo federal, sim, PIS e COFINS, a gente consegue hoje postergar os tributos. Inclusive, né, Vitor, vocês criaram uma comissão e foram a Brasília
Inclusive conversar com o presidente do Senado, né, nosso conterrâneo Rodrigo Pacheco, né, que é da região de Passos. Como foi essa reunião com o senador Rodrigo Pacheco? Para principalmente avançar a reforma tributária, a reforma administrativa. O governador Zema esteve nesse mesmo lugar que o senhor está hoje, criticou inclusive neste momento a instalação da CPI da Covid, porque reforma tributária e reforma administrativa eram pautas fundamentais para se tratar nesse momento, e aí estão preferem fazer nesse momento essa CPI. O que o senhor sentiu? Será que anda esse ano as duas reformas? Eu vou me atrever a dar uma opinião até naquilo que eu não conheço tanto. Mas eu, particularmente, acho um absurdo nós falarmos em CPI de Covid no momento desse. É a mesma coisa de seu carro estar batido, ter gente machucada no chão e você está preocupado se a sua luz ou a luz de alguém estava funcionando, ou o farol estava funcionando ou não. Então, nesse momento, é de socorrer os feridos e não de fazer uma CPI. No meu entendimento, nós estamos perdendo um tempo e uma energia muito grande que poderia ser gasto nesse momento em salvar pessoas, salvar vidas em todos os aspectos. Quanto à questão do que nós fomos fazer em Brasília, nossa viagem teve um objetivo muito claro. Nós fomos conversar com o senador que é de Minas, e desde a época de Magalhães Pinto nós não tínhamos um senador de Minas presidente do Congresso Nacional. Ele é presidente do Senado Federal e nessa oportunidade o presidente do Senado também é presidente do Congresso. Então as pautas de votação estão muito na mão do Rodrigo. E é um senador de Minas, um senador da classe produtiva, foi presidente do AB, portanto imaginamos nós que ele sente o que nós estamos sentindo. E a nossa solicitação foi que destravasse especialmente, que ele tivesse a oportunidade enquanto senador, no momento único da nossa história, de levar à frente as reformas tão necessárias, especialmente a reforma tributária e a reforma administrativa. Digo da reforma administrativa porque é impossível, no meu entendimento, você fazer uma reforma tributária se você não diminuir o tamanho do Estado, a despesa do Estado. Nós vamos ficar nessa guerrinha para sempre. Nós falamos numa reforma tributária com dois objetivos: a diminuição do número de tributos, ou a diminuição da burocracia, e a outra coisa é a diminuição da carga efetiva de tributo. E a gente foi solicitar isso para o Rodrigo Pacheco, que ele acelere ao máximo que ele consegue. Na semana seguinte, ele o fez, destravou a pauta e mandou para o Congresso Nacional. Aí nós tivemos um deslinde que ainda, para mim, não está definitivo. Bom, de entrevista de hoje, recebendo então o presidente da CIUB, o senhor Paulo Romes Junqueira, num bate-papo aqui importante, falando do aspecto, do ponto de vista do empresariado. Vamos fazer um intervalo rapidinho, na sequência a nossa conversa continua. Bom, de entrevista de volta, hoje recebendo o presidente da CIUB, o senhor Paulo Romes Junqueira. Presidente, a informação que nós temos é que 90% dos associados da CIUB hoje são compostos por pequenas empresas, né? Eu gostaria de saber o que a associação tem feito para dar um suporte a esse empresário, esse microempresário, no momento de tanta dificuldade. Primeiro, a necessidade do grande empresário, da micro e pequena empresa são diversas. Uma das coisas que nós fizemos, nós temos lá dentro da associação comercial, um grupo de empresários do mesmo segmento que se reúnem a fim de discutir o que é comum. Então nós aceleramos o atendimento nesse sentido, dando ferramentas para que ele pudesse, o mais rápido possível, sair dessa situação. Porque cada segmento tem a sua dor. Então, o nosso objetivo é fazer o diagnóstico dessa dor juntamente com ele e apresentar as alternativas. E a CIUB fez um plantão nesse sentido para atender muito rapidamente o nosso associado, especialmente o empresário da micro e pequena empresa. Mas não para por aí. Nós não fizemos isso somente pensando na micro e pequena empresa. Nós tivemos ações também voltadas para a grande empresa. Primeiro, criamos um tira-dúvidas, porque no primeiro momento era muito, ainda é, mas naquele primeiro momento muito mais, existia muitas dúvidas em relação de como resolver as questões. Então nós colocamos pessoas especialistas no assunto para abordar especialmente questões tributárias e inclusive financeira. Nós levamos cursos, treinamento, para que a pessoa pudesse fazer a melhor gestão de caixa possível nesse momento, para que ele, o mais rápido possível, saísse dessa. O senhor fez uma análise política do momento, falávamos de pandemia, que reflete diretamente
no nosso dia a dia. Agora, em tese, eu tenho aqui inclusive uma pesquisa falando o seguinte: de acordo com o IPC-MAPS, né, o Índice de Potencial de Consumo dos Municípios Brasileiros, Uberlândia figura entre as 25 cidades do Brasil de maior potencial de consumo e, consequentemente, atrair investimentos para cá. Eu quero que o senhor cruze, então, essa análise política que o senhor fez com o momento da pandemia e esse índice que o papel aceita tudo. E na prática? Primeiro, eu concordo com o índice, acho que o Uberlândia tem uma capacidade enorme de atrair investimentos, dado a todo o aspecto de Uberlândia que a gente defende tanto, né? Nós temos uma excelente posição geográfica, estamos no centro do Brasil, nós somos cercados aqui de rodovias, pode ser melhor? Pode ser bem melhor, mas temos rodovias, nós temos um bom aeroporto, temos uma boa central de energia, então Uberlândia tem energia, que é uma coisa muito importante. E Uberlândia tem uma coisa muito importante na hora de atrair investimento, que é a água. E uma população muito educada, que sabe o que está fazendo. Então, temos mão de obra aqui especializada. Temos as universidades. Isso, temos as universidades, tanto as federais quanto as particulares aqui. Então, ou seja, nós temos tudo aqui para atrair investimento. E no meu entendimento, Uberlândia faz sim esse papel, mas nós poderíamos avançar muito mais, ter uma política clara de atração de investimento. Quando sentar com o empresário, nós temos claramente o que oferecer a ele. Inclusive essa semana, né, esse levantamento que você trouxe é dessa semana, acabou de sair, que Uberlândia está entre as principais, inclusive a BRF Frigoríficos anunciou um investimento de 320 milhões em uma planta aqui em Uberlândia também. Uberlândia pode fazer mais. O senhor falou da reforma tributária também. O que trava tanto a retomada econômica mesmo nesse sentido, para que, além destas reformas, o empresariado não se acanhe, fala assim, a situação está difícil, o Brasil é burocracia demais. O que falta mudar na cabeça do empreendedor? Claro que a realidade imposta a ele é essa, não só do pequeno empreendedor, mas também do grande empresário. Como é deixar a cabeça no alto e falar assim, vai dar certo? Então, primeiro, eu acho que o empresário brasileiro é um herói de continuar acreditando que vai dar certo sempre, nós temos sempre gente começando. Então, ou seja, o empresário brasileiro, ou seja, o empreendedor brasileiro é um herói. Vou dizer o empreendedor. Mas eu quero pegar a sua fala e dar nela, quero negritar a sua fala, quero sublinhar o que você acabou de dizer. Você falou assim, olha, as dificuldades no Brasil de empreender são muito grandes. Então, nós não podemos acostumar com isso. E nós podemos fazer melhor, em todas as esferas, governo municipal, estadual e federal. Nosso país é um dos países mais burocráticos do mundo. Aqui, para você definir quanto que você vai pagar e depois você ainda tem a segurança jurídica de receber um fiscal na sua empresa, mesmo que você tenha pagado todos os seus tributos, recolhido conforme o seu contador definiu, você ainda pode ter problema, porque você pagou diferente do que o fiscal acha, em função do cipoal de leis que nós temos, em função do cipoal tributário, do manicômio tributário que é o Brasil. E insegurança jurídica também, não? Pronto, nós temos uma espada na nossa cabeça o tempo todo, da insegurança jurídica, da forma de recolher. Então, ou seja, o Brasil precisa urgentemente fazer essa reforma tributária nesse sentido. Nós não estamos pedindo nesse momento que diminua o tributo, que o tamanho do Estado não vai diminuir tão rapidamente. Nós não vamos diminuir o tamanho do Estado nos próximos 10, 15 anos. Não tem expectativa disso. Mas nós precisamos, no mínimo, simplificar. A simplificação para trazer garantia jurídica para o empresário é muito importante. Nós precisamos passar dessa fase. Até países vizinhos nossos hoje estão com atração de empresas maior que a nossa. Por exemplo, dou um exemplo aqui, o Paraguai. O Paraguai atraiu e continuará atraindo muita empresa brasileira, o vizinho nosso aqui, em função disso. Ele criou um ambiente de negócio muito melhor que nós brasileiros estamos conseguindo. Então, todos os governos podem fazer um papel importante nisso, relevante. Governo federal, estadual e municipal. E parar com essa briga, ao meu ver, né? Parar com esse desentendimento, eu diria, não vou falar uma briga, mas um desentendimento entre as três casas, o executivo, o legislativo e o judiciário. Está na hora de nós olharmos de forma mais democrática essas questões, mais republicanas, eu diria, olhando para as próximas gerações, porque senão o Brasil vai perder um importante momento que nós poderíamos estar falando aqui em crescimento econômico. Se me permite, eu vou me alongar só para entender o que eu estou falando. Quando eu estou competindo, a minha empresa está competindo com o mundo.
Na gôndola do supermercado, o meu produto fica do lado de um produto fabricado na China e de um lado um produto fabricado no Paraguai. Essas vantagens existem. Como que eu vou competir com qualquer um desses países com o peso que eu carrego em cima das minhas costas do ponto de vista tributário? Então, meu produto vai chegar lá muito mais caro. Então, eu vou deixar de vender. E quando eu deixo de vender, eu deixo de gerar imposto, eu deixo de gerar um emprego aqui, prejudica a todos nós. Então, quem paga imposto, quem paga tributo, não é um empresário. O empresário recolhe o imposto. Nós passamos o imposto para o preço. O problema é que a população não está conseguindo pagar o preço do produto pelo qual eu preciso vender. Então essa questão tem que ficar clara na cabeça de todos nós brasileiros. Você me ensinou que eu tenho que olhar para aquela câmera para falar com o povo, então eu quero falar com você. Quem paga imposto no Brasil é você que está me assistindo. Nós recolhemos tributo, você que paga o imposto. Então todos nós precisamos compreender e nos ajudar nessa questão. Presidente, o assunto está longe de esgotar, mas infelizmente o nosso tempo foi esgotado. Em nome do Grupo Bandeirantes e da Band Triângulo, quero agradecer a presença do senhor aqui com a gente no Band Entrevista. E nós, da SUB, queremos agradecer muito por essa abertura aqui e parabenizar pelo programa. É isso aí, nós precisamos fazer isso cada dia mais e melhor. Então, portanto, muito obrigado, Bagnete. Obrigado, Vitor. Vitor Begaria, obrigado por mais uma parceria aqui no Band Entrevista. Valeu, Bagnete. Agradecer ao Paulo também pela bela entrevista. Renderia muito mais. Com certeza. É isso, o Band Entrevista de hoje vai ficando por aqui. Hoje recebendo o presidente da ACIUB, o senhor Paulo Gomes Junqueira. Nos encontramos no próximo Band Entrevista.